Autômatos finitos. Introdução. Autômatos podem ser apresentados como modelo matemático de um sistema, com entradas e saídas discretas, onde esse sistema pode estar em qualquer uma das finitas configurações internas. O estado do sistema sempre vai resumir as informações com relação às entradas que já ocorreram ou aquelas que ainda vão ocorrer. Programas como editores de texto ou analisadores léxicos em compiladores frequentemente podem ser vistos como autômatos finitos ou máquinas de estado finito. Ilustrando esse conceito de máquina de estado finito, vejamos o problema que um compilador tem ao detectar se uma determinada cadeia com letras e números pode ou não ser o nome de uma variável. Nesta figura, ilustramos o seguinte: três estados, um estado A de início, um estado B e um estado C. Se a cadeia de caracteres começar por uma letra, passarei do estado A para o estado C. Se começar por um número, irei para o estado B. Nos estados C ou B, a sequência de símbolos posteriores, como letras e números, vai permanecer no mesmo estado, seja C, se começou no primeiro com letra, ou B, se começou pelo primeiro com número. Note que, não importando o que vá, essa designação aqui me diz que esse estado é aceitável e, portanto, temos o nome de uma variável ou de um identificador no meu programa-fonte. Passando agora para a minha definição formal de um autômato, temos aqui no meu modelo, primeiramente, a quíntupla que vai definir o meu autômato. Primeiro item seria o conjunto finito não vazio de estados que. Depois, eu tenho um conjunto finito representado pelos símbolos de entrada ou o alfabeto da minha máquina virtual, da minha máquina de estados virtual, que é o autômato finito. Em seguida, a delta me representa a função parcial de transição para representar as mudanças de estado. A próxima coordenada me diz o que? Estado inicial, que é 0. E por último, o conjunto de estados finais ou estado de aceitação. Aqui eu tenho um diagrama que representa a minha função de transição. Veja, esse é o estado inicial, que é 0. Farei transições sob um símbolo 0 lá da entrada para Q2 ou sob um símbolo 1 permanecerei em Q1. Portanto, numa sequência qualquer, posso ir de um estado para o outro dependendo do símbolo que estou lendo na entrada. Estando em Q2, eu poderia evoluir para o próprio Q2 com 0 ou para Q1 com 1. E na sequência, tudo que vier zeros e 1s permanecerei em 1. Vejamos exemplos. Neste primeiro exemplo de autômato finito, eu apresento agora sobre o alfabeto sigma com o símbolo 0 e 1 a seguinte linguagem. L é uma linguagem tal que as palavras pertencentes a combinações deste alfabeto será tal que as palavras têm uma sequência 0-1 na palavra. Vamos construir o autômato para reconhecer palavras desta linguagem. Uma palavra que pertença a isso será pertencente C e somente C, partindo do estado inicial, atingir o final pela entrada de W. A linguagem será um conjunto de palavras que eu vou reconhecer com ele. Veja, aqui está a quíntupla do meu autômato, a mesma figura que eu mostrei anteriormente. Também posso apresentar por uma tabela de transição. Quais são os elementos que eu tenho aqui? O estado inicial é apontado com uma seta, o estado final com um asterisco. E tudo que eu tenho aqui, o conjunto de estados, as entradas, os símbolos possíveis, e aqui as combinações. Q0 sobre 0 vai para Q2, Q0 sobre 0 vai para Q2, e assim por diante. Vejamos um novo exemplo. Aqui, sobre o alfabeto 01 também, eu vou pegar outra linguagem como modelo. Neste caso, as palavras têm a sequência 001 com parte integrante. O meu autômato B reconhecedor possui esta quíntupla aqui. Veja, aqui está aqui o conjunto de estados Q0, Q1, Q2, Q3 no meu diagrama que representa a função de transição e ilustra bem o conjunto de estados, o alfabeto de entrada, a função de transição sigma que é dada por esse diagrama ou uma tabela se quiser representar, Q0 que é o meu estado inicial, que veja na figura uma seta indica esse início. O estado final Q3 representando o conjunto de estados finais. Note, com isso aqui eu consigo fazer o reconhecimento de uma sequência que possua 001 com parte integrante. Seja ele a última sequência de 3 símbolos 0, 0, 1, finalizando a palavra estando em Q3 e reconhecendo, ou uma parte integrante, como por exemplo 1, permanecer aqui, 0,
0, 1 e 0. Já tem lá no centro 001 uma palavra pertencente à linguagem aqui descrita. Vejamos um terceiro exemplo. Agora pretendemos fazer a construção de um reconhecedor para uma linguagem sobre o alfabeto 01, definido da seguinte forma: W palavras, tal que W tenha um número par de zeros e uns. Como fazer a construção do autômato neste caso? Preciso verificar se ao longo de uma certa palavra que percorre o meu autômato, aqui está já o meu diagrama de transições, se ao longo disso aqui, quantos zeros e uns eu já contabilizei. E ao final, se existe um número par de zeros e de uns. Eu tenho 4 casos para considerar. Zeros e uns já contados em número par. Se foram contados número par, número ímpar de uns. Um número par de uns, número ímpar de zeros. Ou zeros e uns contados estão em uma quantidade ímpar. Sempre que tiver uma quantidade ímpar, no final do meu trabalho, eu vou estar ou em Q1, ou em Q2, ou em Q3. Entretanto, se ao final de tudo eu tiver uma quantidade par de zeros e uns, eu estarei em Q0. Aqui está a minha tabela de transições. Note que nesse caso, Q0, que é estado de início, também é de final. Então eu tenho aqui o meu asterisco. Vejamos agora mais um conceito. Vamos estender a função de transição, apresentando a função de transição estendida. Ela vai me permitir trabalhar as verificações de um reconhecimento. Note lá. O básico disso aqui me diz o seguinte: estando em Q0, sob epsilon permaneço num determinado estado. Então eu tenho um caso base, que eu vou trabalhar sempre assim, e um passo indutivo em que eu vou pegar um símbolo, reconhecê-lo, a partir de uma cadeia já trabalhada. Vejamos isto aqui então. Retomando lá o exemplo que nós tínhamos, suponha que eu quisesse fazer a verificação se 110101, ou seja, 1, 2, 3, 4 uns e 2 zeros, uma quantidade par de zeros e uns, pode ser reconhecida no meu autômato. Estou aqui apenas com o diagrama de transições para que vejamos. Meu primeiro passo, a base de tudo, seria o quê? Q0 com a cadeia vazia permanece em Q0. Aqui já está apontado em amarelo para ilustrar. Próximo passo seria o primeiro símbolo da minha cadeia, 1. Então agora eu faço o quê? Função estendida, que é 0, 1. Portanto, eu faço o quê? Trabalho que foi feito na função anterior, na etapa anterior, transição com o que tenho aqui. Portanto, transição Q0 com 1, vou parar em Q1. Ou seja, Q0 sobre 1 aqui, apontado, vou parar em Q1. Meu próximo passo seria, então, o próximo símbolo, 1 novamente. Agora eu vou partindo de Q0, coloco a cadeia inteira, só que agora o processamento será sobre o quê? Sobre o 1. Veja, o que me restou? Eu já estava em Q1, vou processar esse último 1 que é daqui. Portanto, a minha transição me leva para onde? Q1 sobre 1, vou parar em Q0. E esse é o resultado. A sequência, o próximo símbolo, vai ser o 0. Eu estava onde? Eu estava em Q0. Sob 0, vou parar em Q2. E é isso que está reportado aqui. Seguindo o meu procedimento, repetindo uma vez mais, eu estaria agora de Q2 indo para Q3. Essa é a minha representação. A cadeia vai ampliando da esquerda para a direita, símbolo a símbolo. E note, sempre eu vou ter aqui ao final o tratamento de uma transição de um estado para o outro. No nosso caso aqui, presente, de Q2 para Q3, sob a leitura de 1 na entrada. Mais um passo adiante, temos mais um símbolo que é o 0 penúltimo da sequência apontada e analisada. Começo aqui colocando o último símbolo, vou trabalhar o que já foi feito nas etapas anteriores através da função estendida e agora trato o último símbolo. Estou em Q3, sobre 0, vou parar em Q1. Que é o que vemos aqui no diagrama. Estou em Q3, sobre 0, vou parar em Q1. Finalizando, temos o último símbolo 1, onde eu faço todo aquele tratamento, Q0, com toda a cadeia, tudo que já foi feito na função estendida nos símbolos anteriores ao último, estarei transitando de Q1 para Q0. Portanto, daqui sobre 1 vou para Q0, finalizando meu processo. Nesta figura, vemos aqui toda a sequência que foi realizada, demonstrando para você como é feito o reconhecimento nesse autômato finito. Veja, tudo que trabalhamos nesses 3 exemplos sempre tem uma única direção. São chamados autômatos finitos determinísticos. No próximo tópico, estaremos trabalhando os autômatos finitos não determinísticos. Até lá!